Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Contabilidade. Esse canal ele foi desenvolvido para pessoas que querem entender um pouco mais de contabilidade e saber para que funciona esse universo de informações que é o universo contábil. Na aula de hoje, que é a aula 1, aula de conceitos, nós vamos entender um pouco para que funciona a contabilidade, quais são os seus conceitos, para que ela existe. Eu sou o André, sou professor de contabilidade nos cursos técnicos da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, tanto no curso técnico de contabilidade quanto no curso técnico de administração. E também sou contador já há alguns anos, né? Para este momento, nós vamos entender que a contabilidade ela é um sistema de informações, né? Ela é um sistema de informações que está em contínuo movimento. Por quê? Porque ela está captando as informações, registrando as informações e transformando as informações em outras informações, estas em relatórios contábeis, como é o balanço patrimonial, uma das principais demonstrações que a contabilidade produz, e a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. São essas duas demonstrações mais utilizadas no universo contábil. A contabilidade vai captar as informações da empresa vindas do financeiro, do departamento pessoal, né, que é a folha de pagamento, do departamento fiscal, que são as notas de entrada, notas de saída, o faturamento da empresa, e o departamento de vendas, que é exatamente a receita da empresa, né? Então a contabilidade ela vai tratar essas informações dentro de um sistema, normalmente um sistema de processamento de dados, que são os programas de contabilidade, e esse tratamento vai ser traduzido em outras informações, como já havia dito anteriormente, no balanço patrimonial, né? Que é uma fotografia de um determinado momento da empresa, tá? Por que fotografia, professor? Porque ela vai expressar todas as movimentações da empresa até o momento que eu gerei esse lançamento. Como eu disse, a contabilidade ela é um sistema de informações contínuo, né? Ela não para, ela está direto processando informações. Por quê? A empresa não para. A empresa está vendendo, a empresa está recebendo, a empresa está emitindo notas fiscais, a empresa está comprando mercadorias. Então a empresa não para. E a contabilidade processa todas essas informações e gera outras informações. Gera outras informações a partir do momento que eu peço esses relatórios para o sistema, tá? No balanço patrimonial, ele vai trazer as contas ou os elementos, melhor dizendo, do patrimônio da empresa. O que é o patrimônio da empresa? O patrimônio da empresa é tudo aquilo que ela tem, que ela possui, e tudo aquilo que ela deve, que ela tem de obrigações, né? Então esse é o patrimônio da empresa, tudo que ela tem e tudo que ela deve. Essas informações elas são registradas com duas características, sendo as características de ativo e as características de passivo. O que é ativo, o que é passivo, professor? Vamos lá. O ativo, pessoal, o ativo, ele é o lado do balanço patrimonial que registra todos os bens e direitos da empresa, não é isso? Então vamos colocar aqui os bens e os direitos. O que são bens e o que são direitos, professor? Vamos lá. Bens, pessoal, vamos imaginar o que são bens para uma empresa. Os bens de uma empresa é tudo aquilo que é da empresa e está na empresa, né?
Então é fácil a gente visualizar essa questão quando a gente remete a um veículo. O veículo é de propriedade da empresa e está na empresa, né? Fazendo as atividades necessárias para a empresa, levando mercadorias, trazendo mercadorias, móveis e utensílios, mesa, cadeira, máquina de escrever, máquina de calcular, tudo isso são bens que estão na empresa e é de propriedade da empresa. E o passivo? O passivo são as obrigações. Obrigações. O que são obrigações, professor? Obrigações é tudo aquilo que a empresa tem que honrar no seu curso, né, no seu desenvolvimento de suas atividades. O que tem como obrigação que a gente pode estar salientando aqui? Se eu compro mercadorias a prazo, eu tenho uma obrigação com o meu fornecedor, não é isso? Então, o meu fornecedor é uma obrigação que eu tenho. Se eu tenho funcionários trabalhando na minha empresa, os salários também é uma obrigação da minha empresa. Eu tenho que pagar esses funcionários em algum momento, senão eles param de trabalhar, não é isso? Então, as obrigações é tudo aquilo que a empresa necessita honrar, pagar para continuar funcionando. E os bens e direitos são de propriedade da empresa. Eu acabei não falando dos direitos, falei somente dos bens. O que vem a ser direitos? Vamos lá. Direitos é tudo aquilo que é da empresa, mas não está na empresa. Um exemplo prático são as contas bancárias, né? Então a empresa ela vai no banco e abre uma conta corrente no CNPJ da empresa, uma conta corrente PJ, para ela fazer as suas transações financeiras, depositar dinheiro, receber boletos, pagar boletos, não é isso? Então essa conta corrente é da empresa. Existem recursos lá que a empresa depositou, que a empresa recebeu, porém está no banco, não está dentro da empresa. Então a empresa ela tem um direito nesses valores que estão na conta corrente lá no banco. Tudo bem? Então a empresa ela tem essa conta corrente está no banco, não está na empresa, então é um direito que a empresa tem sobre esses recursos que estão depositados nessa conta corrente, lá no banco. Outro exemplo, são duplicatas a receber. A empresa vende a prazo. Ela vende uma mercadoria que está no seu estoque e o cliente não vai pagar à vista, ele vai pagar a prazo. Vai pagar em 1, 2, 3 vezes. Então, essas duplicatas, esses valores a receber, é um direito que a empresa tem, porém ela não sabe se vai receber. E não está com ela, está em um direito, está no banco esse boleto a ser compensado no dia do vencimento. Então isso também é um direito. É da empresa, mas não está na empresa. Ficou claro até aí? Tá tranquilo? Então esses são os principais elementos do balanço patrimonial. E a DRE, professor? Eu também salientei sobre a DRE, não é isso? Que é a demonstração do resultado do exercício. O que é a demonstração do resultado do exercício, professor? Muito bem. A demonstração do resultado do exercício, como o próprio nome diz, ela vai demonstrar o que a empresa teve de venda, de receita e de despesas. Por quê? Quando eu tenho uma venda e eu tenho uma despesa, essas duas são conflitantes, não é isso? A receita a empresa vendeu, a despesa a empresa consumiu no seu processo operacional. E o que faz a empresa pagar essa despesa? A receita, o que ela vendeu, né? Então, o que ela vendeu, o que ela vai ter de recursos com essas vendas, vai
gerar os valores para quitar essas despesas. Então, a receita menos a despesa vai dar o resultado do exercício. Exercício é aquilo que a gente está estudando no percurso. Ao exemplo, estamos no mês X. Tudo o que aconteceu dentro desse mês X, neste período, é o exercício em atividade. Ou seja, esse exercício que a empresa vendeu, que a empresa gastou, que a empresa pagou, vai me gerar um resultado, seja ele positivo ou negativo. O que é um resultado positivo? Resultado positivo é o lucro, né? O lucro da empresa. E o resultado negativo é o prejuízo, não é isso? O prejuízo. Então, o lucro é o resultado positivo e o prejuízo é o resultado negativo. Quando que isso ocorre? O lucro é quando a receita, quando o que eu vendi é maior do que a despesa, do que o que eu gastei. Quando a receita é maior que a despesa, eu tenho lucro. Quando a despesa é maior que a receita, eu tenho prejuízo, tá? Então, o relatório de DRE vai me trazer esses elementos: o lucro e o prejuízo que a empresa gerou nesse processo, dentro do exercício que estamos analisando. Desculpa. Tudo bem até aqui, pessoal? Essa aula é uma aula bem conceitual para nós entendermos como que funciona a contabilidade, para que a gente consiga ir aprimorando o nosso conhecimento.